Hebreus 4, 14 a 16, fala assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Se eu perguntar para você onde é que está o seu Deus, você consegue me mostrar? É complicado, né? Porque nós temos uma fé que não é baseada em elementos externos, mas nós adoramos um Deus invisível, que foi expresso na pessoa do Cristo. A nossa religião, ela acontece muito mais internamente do que em elementos que estão para além de nós. Não sei se você sabe, mas os primeiros cristãos, eles foram acusados de ateísmo. Os primeiros cristãos foram confundidos com ateus. Por quê? Se eles adoravam a Deus. Mas é porque eles não adoravam um Deus visível. Os primeiros cristãos não possuíam imagens, ídolos, postes com esculturas a quem eles prestavam culto. Os primeiros cristãos não possuíam templos, santuários, altares, imagens, ritos, sacrifícios ou sacerdócio. A fé cristã não se manifestava de uma forma que era coerente com as expectativas religiosas do mundo antigo, fosse da religião judaica, fosse da religião pagã, sempre profundamente ritualística. Era estranho e até uma novidade ter uma religião cheia de devoção, mas com poucas imagens, com poucas estruturas, com pouca ritualística a ser vista e apreciada. Os judeus tinham uma fé, por outro lado, cheia de imagens e sacrifícios. Havia uma arca da aliança, havia um templo suntuoso, havia tábuas da lei, havia o cajado de Arão, sacerdotes que ministravam diante de Deus com roupas específicas, com ritos específicos. Esses judeus que receberam a carta aos hebreus estavam sendo tentados por Satanás a voltar ao judaísmo. E isso não simplesmente por um convencimento teológico, também por uma pressão social. Ser judeu no mundo antigo garantia a eles a liberdade de ter um culto aprovado pelo Estado. Eles não eram perseguidos pela fé judaica. No entanto, ser um cristão era fazer parte de uma seita nova, um grupo que sequer era compreendido. Você lê as primeiras cartas, como a carta de Trajano a Plínio, que discute sobre os cristãos. É engraçado porque eles tratam os cristãos como ateus, porque não existe um Deus visível a ser adorado. Eles tratam os cristãos como canibais, porque eles comem do corpo e bebem do sangue de um tal de Jesus. E são tratados como imorais, incestuosos, porque os homens são casados com suas próprias irmãs. E eles chamam de irmãs as mulheres com quem eles são casados. Então, a cultura romana não entendia a cultura cristã de forma nenhuma. Nisso, você tem uma religião incompreendida pelo mundo em parte, porque era uma religião que não cumpria as expectativas ritualísticas do mundo antigo. Então você tem o quê? Um texto que vai nos apresentar onde está a nossa ritualística, onde está o nosso sacerdócio, onde está a imagem da nossa verdadeira religião que não se expressa na vida comum da igreja. Veja, muitas das acusações que nós recebemos no Brasil, eu não sei se vocês recebem aqui também, mas recebemos muito no Brasil, é que a fé católico-romana é uma fé bela, lindas catedrais, esculturas, roupas. Agora que tivemos o conclave da eleição do Papa, a piada que mais aparecia ali no Twitter brasileiro era que a estética católica era incomparável. E até os descrentes diziam isso, que o catolicismo é aesthetic, né? E aquele monte de padre, de arcebispo com roupa vermelha, marchando, parecia um negócio, é lindo. E sim, talvez o catolicismo romano seja lindo. Mas essa estética, todo esse esforço ritualístico é extremamente coerente com aspectos da teologia romana que nós lutamos muito para nos desvencilhar. Para os romanos, uma catedral, para os romanos toda a estética ritualística, não é simplesmente uma pomposidade para deixar a fé mais aesthetic. É fruto de toda a teologia ritualística que é aplicada, onde aqueles rituais expressam
um tipo de sacrifício de proximidade com a pessoa de Deus. Nós, protestantes, no entanto, não cremos que este prédio possua qualquer coisa de especial. Não cremos que as minhas roupas têm qualquer simbolismo, só simboliza que eu quis me arrumar para pregar na igreja que o Tiago pastoreia. Né? Porque ele diz para todo mundo, não vão de gravata, que o Iago não usa gravata. Ele disse, eu vou de colete. Se eu tivesse uma cartola, eu usava, né? Para poder ficar uma bengala. Né? Não significa, eu podia estar de t-shirt. Na minha igreja no Brasil, eu pego de t-shirt e calça jeans, porque é muito quente. Nós não temos cultos ritualísticos, as nossas cadeiras poderiam ser cadeiras de plástico qualquer. E essa, geralmente, costuma ser muitas das críticas que recebemos do Brasil, em que você tem catedrais com bancos e altares, enquanto nós temos cadeiras de plástico em garagens. Eu vou dizer, nada mais protestante que uma cadeira de plástico numa garagem. Porque isso evidencia algo da nossa teologia e de como interpretamos o nosso culto. Nós não temos sacerdócio humano, não temos rituais e sacrifícios humanos, nós não temos uma estética humana que expressa a ação de Deus. Por isso que eu e o Tiago, a gente sempre brinca que igrejas protestantes precisam ser feias mesmo. Tem que ter um problema, sabe? Nada é mais protestante que uma cadeira da Brahma, dobrada ao meio, sabe? E os crentes sentando ali numa garagem. Nenhuma catedral terá o efeito protestante de uma garagem adaptada para que alguns crentes sentem e louvem a Deus. Com um pouquinho de filtração e um design mal feito. Né? Tem nenhum problema quando Deus nos dá a possibilidade de ter recursos melhores. Não é isso. E a gente nem tenta ficar conscientemente feio e brega como quem busca a feiura como uma forma de se expressar. A gente pode deixar as coisas mais bonitinhas, óbvio, não tem problema. Mas é belo saber que a nossa fé, o nosso culto, o nosso ajuntamento é o ajuntamento de pessoas comuns, olhando para um Deus invisível que está para além daqui. Porque o nosso grande sacerdote não está aqui. Ele não é visto com olhos humanos, ele é visto através de um relacionamento espiritual. O nosso texto é muito poderoso porque ele tem 3 movimentos. O primeiro movimento está no versículo 14. Fala onde o nosso sacerdote está. O segundo movimento está no versículo 15. Fala onde o nosso sacerdote esteve. O terceiro movimento está no versículo 16. Fala onde nós iremos com esse sacerdote. Eu quero olhar para esses 3 pontos como um bom pregador batista com vocês hoje. Primeiro, onde ele está? E a resposta é que há um sacerdote nos céus. Então, nós continuamos firmemente. É isso que ele vai dizer no verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O texto diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, é um sumo sacerdote maior do que todos os outros. O que é que o sumo sacerdote fazia? Na antiga aliança, o sumo sacerdote era o supervisor da adoração ritual a Deus. Ele era o principal representante entre a nação e o Senhor. Embora o sumo sacerdote partilhasse de algumas obrigações parecidas com a dos outros sacerdotes, apenas ele entrava no lugar santíssimo no dia anual da expiação, que é descrito em Levítico 16. O texto diz que Jesus, o Cristo, é o nosso sumo sacerdote, porque ele é o principal representante dos homens entre Deus. Ele é quem nos representa diante do Senhor. Cristo é o sumo sacerdote porque ele é o responsável pela nossa expiação. Mas ele não é um sumo sacerdote comum. Ele é um sumo sacerdote diferente, superior. Primeiro, o texto diz que ele é o Filho de Deus. E segundo, o texto diz que ele entrou nos céus. Nós temos um sumo sacerdote que não é um humano como nós, assumindo uma função e uma postura que é dada a alguém que é tão pecador quanto eu. Não, ele é o próprio Deus. É maravilhoso saber que o sumo sacerdote que temos é a própria imagem divina encarnada. Aquele que liga homens e Deus e representa homens a Deus é o próprio Deus tornado homem, criando essa unidade perfeita. Anselmo de Cantuária, quando escreveu um livro clássico chamado Cur Deo Homo, Porque Deus Homem, ele vai argumentar que na pessoa de Cristo você tem uma unidade física entre o homem e o divino. Imagine um filho, né? O que é um filho? Senão uma manifestação física, uma alma, uma pessoa que representa o amor de 2 pessoas. Se um filho nasce, a metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, e eu tenho um ser humano que representa essa unidade, que coisa poderosa. O que um filho é a união, uma união para além de mim, do amor que eu tenho pelo meu cônjuge. Deus
quando encarna, representa no próprio corpo, em si, essa unidade entre humanidade e divindade, entre homem e Deus. O nosso grande sumo sacerdote não é só um humano tentando nos representar ao divino. É o próprio humano em contato com o divino, em duas naturezas que não se misturam, que não se confundem, mas que também não se separam. Nós temos em Cristo essa expressão perfeita da ligação devolvida à humanidade, da humanidade à divindade. E esse é um sumo sacerdote que adentrou aos céus. Os sumos sacerdotes humanos atravessavam um véu para chegar a uma manifestação da presença de Deus. Aqui, no caso, nós temos um sumo sacerdote que sobe ao próprio céu, para lá, atravessando não um véu, mas atravessando as nuvens, chegar diante de Deus, levando o seu povo ao Senhor. Ali a gente tem um sumo sacerdote que apenas representa, por meio dos sacrifícios, a morte de Jesus. Mas o nosso sacerdote não apenas representa, mas encarna em si. Ele não é só quem sacrifica, ele é também o sacrifício. Ele não sacrifica pelos próprios pecados, como o sumo sacerdote tinha que fazer, ele se sacrifica de forma perfeita por nós e plenamente. O texto diz que ele está lá, ainda agindo como sumo sacerdote. Ele ainda está lá intercedendo por nós. Veja, ele não é um herói do passado, ele é um agente do presente. Ele não é um Deus que vai embora e diz, pronto, fui, se vira aí. Tem isso aqui em Portugal? Se vira aí. Não é, dá teu jeito, não é, se resolve, vou-me embora e você agora cuida da sua própria vida, de forma nenhuma. Ele vai aos céus e ele não encerrou o seu trabalho. Os céus não foi a aposentadoria de Jesus. Os céus foi onde Jesus continuou a sua obra como intercessor, orando por nós, pedindo por nós. Isso aqui talvez fique brasileiro demais, vocês me ajudam na adaptação cultural, mas aqui tem o termo pechada, quando você precisa de um emprego, ou então quer conseguir um cargo em algum lugar, mas por mérito é impossível, porque é um cargo muito, qual é o nome? Cunha. E você precisa de uma cunha, é assim que você fala? Um cunha. Alguém tem que te colocar ali. Você tem, no Brasil é uma peixada, é o peixe grande, entendeu? Eu tenho um peixe grande lá dentro, então eu tenho uma peixada, que é quem vai me... Você precisa de alguém, você não vai conseguir por mérito, você só consegue esse cargo se alguém te colocar lá. E o que nós temos é nos céus uma cunha. Nós temos no céu o nosso peixe grande. Nós, como entraríamos no céu por mérito? Quem de nós passaria nesse concurso? Quem de nós passaria nessa prova? Quem de nós teria os méritos necessários para chegar diante de Deus? Mas há alguém que, quando chegamos na fila da seleção, onde seríamos recusados, diz, não, aquele ali é meu. Esse aqui é meu, esse aqui eu apadrinhei. Ele intercede. Chegamos lá e ele pede por nós. Eu já perdi a oportunidade de trabalho, e não vou falar, já ganhei a oportunidade de trabalho, porque conhecia alguém importante em algum lugar, ou porque não conhecia. Nós temos uma oportunidade de salvação por conhecermos alguém importante. Uma oportunidade de salvação, porque há um Cristo glorioso nos céus, intercedendo por cada um de nós. Você consegue sentir a sua fé mais fortalecida em saber que alguém ora por você? Às vezes me ligam, não é? Às vezes alguns irmãos em algum momento de dificuldade me ligam e dizem, pastor, estou tão atribulado, você ora por mim? E tudo que a pessoa quer é que eu ore no telefone por 30 segundos, por 1 minuto e meio. E a pessoa, pastor, muito obrigado, estou mais calmo para enfrentar esse desafio agora. Quantas vezes tudo que a gente quer de um irmão não é um conselho certo, não é aquele apoio, sabe? Às vezes é só, irmão, estou contigo, e orar, e saber que ter alguém orando por mim já é o bastante. Irmãos, o próprio Salvador, o próprio Cristo, ora por você. A linguagem que o seu principal intercessor é Deus. Isso não parece absurdo? De que neste momento tem alguém orando por mim, e quem está orando por mim é o próprio Cristo. Às vezes a gente lê a oração de Jesus em João 16, e João está orando pelos seus discípulos, e a gente tem inveja, né? Puxa, Jesus orou por eles? Essa é uma oração muito poderosa, né? O próprio Cristo orando pelos discípulos, e a verdade é que o próprio Cristo continua orando pelo seu povo, porque ele é um sacerdote que continua, o seu trabalho não se encerra, porque ele continua orando pela sua igreja e intercedendo pelo seu povo. É isso que garante a nós uma salvação certa.
É isso que garante a nós uma permanência na fé para muito além dos nossos méritos. É isso que faz com que o pecado não nos atraia o tempo inteiro. É isso que faz com que a gente permaneça em santidade. É isso que faz com que a gente não seja atraído pelos clamores do mundo, que muitas vezes são tão fortes. Mas há um Deus que ora e um Cristo que pede ao Pai por cada um de nós. É por isso. É porque temos um sacerdote nos céus que nós podemos conservar firme a confissão que temos diante do mundo. Aqui confissão não é a ideia de confissão de pecados, como quem confessa uma coisa que fez de errado, mas é a confissão da nossa crença em Cristo Jesus. Nós temos um novo sacerdote, maior que os antigos sacerdotes do mundo antigo. Nós não precisamos voltar, então, aos meios antigos de redenção. Para os judeus eram os sacrifícios sacerdotais. Para alguns de nós, pode ser nossa antiga história religiosa, pode ser os astros, os signos, os cristais, as obras, as procissões, as unções. Agora veja, nós devemos guardar firme a nossa confissão, porque nossa confissão é poderosa e real. Não é uma confissão falsa, é uma confissão de verdade. É a confissão daquilo que Deus expressou a nós com clareza por meio do seu Filho. Temos uma fé verdadeira. Nós somos desafiados a guardar os ensinamentos que recebemos em 2 Tessalonicenses. Enquanto o herege em Colossenses 2 é alguém que não se apegou à cabeça, ou que perdeu a conexão com a cabeça. Veja, o que separa o crente do descrente, o santo do herege, é o quanto ele guarda firme. Ele mantém essa conexão, ele não se aparta da pessoa de Jesus. O mundo nos convida constantemente ao pecado, zombam de nós na faculdade, nos convidam a largar as nossas crenças, tentam nos fazer abandonar tanto o apego à fé, como tentam nos fazer abandonar a crença na fé. Então, argumentam contra as nossas crenças, ou então tentam nos seduzir a um caminho de pecado. O que vai fazer com que a gente permaneça nessa confissão é lembrar que o meu sumo sacerdote está nos céus intercedendo por mim. Sabe uma coisa que me deixa deprimido? É quando algum crente é convidado a algum comportamento pecaminoso e ele responde: não posso, porque meu pastor não deixa. Não posso, porque minha igreja não deixa. Ixi, é o mesmo que me dá uma facada. Eu quase digo: meu filho, vai lá e peque, vai lá, pode pecar. Se for por isso, peque mesmo. A gente deveria dizer: não posso, porque o meu Deus não deixa. Eu não posso, porque o meu Cristo está nos céus intercedendo por mim neste momento para que eu não volte para esse caminho. Não é porque o meu pastor pode descobrir, não é porque minha igreja pode saber, não é porque minha mulher não vai gostar, não é porque eu vou decepcionar os meus pais, não. É porque eu tenho um intercessor nos céus, que está neste momento intercedendo por mim para que eu mantenha firme a minha confissão. Ah, irmãos, é isso que separa homens de meninos, é isso que separa uma fé que cresce cada vez mais madura, é a fé que é baseada no fato de que há um Deus glorioso nos céus, um sacerdote diante de Deus intercedendo pela minha vida todo dia. Irmãos, o nosso sacerdote está nos céus. Então, irmãos, temos que continuar firmes, temos que nos apegar com força a essa confissão. Mas há um segundo movimento. O sacerdote, sim, agora está nos céus, mas esse sacerdote não esteve sempre lá. Esse sacerdote também passou por aqui. E por isso, ele é um sacerdote que se compadece. É o que tem no verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que não se colocou numa posição superior a nós. Como quem está por cima, no Brasil a gente fala, por cima da carne seca. Está por cima da vida comum. Que não vai se dignar às coisas dos mortais. Não. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós, porque decidiu viver a vida de cada um de nós. Um líder religioso, muitas vezes, pode ser visto como alguém superior, mas Jesus se compadece porque escolheu viver a vida dos seres inferiores. Ele escolheu ser um homem comum. A sua família era comum, a sua cidade era comum, o seu nome era comum. Mas Jesus é diferente, porque ele era a encarnação do próprio Deus. Ele sofre. Jesus sofre. E até nisso Jesus é poderoso, porque muitas vezes a gente acha que o sofrimento é redentivo. A gente acha que se a gente sofre, a gente necessariamente vai ficar melhor. E eu descobri muito cedo na minha vida que às vezes o sofrimento me deixava pior.
que sofrer não me redimia, sofrer me deixava mais cínico, mais impaciente, mais chato. Alguém vinha reclamar e meu sofrimento era maior que o seu, então vai reclamar do quê? Né? E alguém vinha com choramingos, ele não vinha com choramingos, olha aqui o meu sofrimento, que é maior do que o seu. Né? E a gente gosta de competir sofrimento, né? Alguém está com a dor na unha, não, mas eu estou com dor no pé. Né? E eu, não, mas eu perdi isso e eu perdi 2. Né? A gente geralmente se torna pior. Jesus não, Jesus sofre. E quando ele sofre, a resposta de Cristo ao sofrimento é o compadecimento. Compadecimento. Ele foi tentado, diz o texto, mas não caiu. Claro que internamente Jesus não é tentado, porque ele não passa pela provação moral como um Deus santo, mas externamente ele foi tão convidado ao pecado como todos nós. E sendo convidado ao pecado pelo próprio diabo, inclusive no deserto. Ele é um Deus que permanece sem cair no pecado. Porque enfrentou o sofrimento da vida humana, ele se compadece. A ideia de compadecimento é a ideia de sentir junto. É um termo que hoje em dia é muito mal usado também, mas fala dessa empatia que ele sente por nós, desse compadecimento, dessa misericórdia, dessa identificação com o nosso sofrimento, em que ele se colocou no nosso sofrimento, compreendeu o nosso sofrimento e agora intercede por nós diante dos nossos sofrimentos. Esse sentido aqui não é meramente psicológico, de um Cristo que sente a nossa dor, mas existencial, de um Cristo que se coloca na nossa dor. É como diz o texto de Romanos 8. Romanos 8 fala de um Espírito Santo que geme diante das nossas dores. Para mim é um dos textos mais incríveis do Novo Testamento, porque nós temos o Deus eterno, o Deus vivo, segundo Paulo em Romanos 8, nos colocando em sofrimento, o que pode parecer uma coisa terrível e fria. Como é que Deus me faz sofrer? Mas aí o texto diz que o Espírito Santo, durante o nosso sofrimento, ora por nós gemendo, gemidos inexprimíveis. Em um contexto que gemido, em Romanos 8, nas duas outras vezes que aparece, fala de sofrimento. A terra geme diante da sua queda, os homens gemem diante da esperança da vinda de Jesus, e o Espírito geme diante do sofrimento que o próprio Espírito nos coloca. Então veja só, nós temos um Deus glorioso que quando nos coloca no sofrimento, se coloca conosco no sofrimento, por meio do seu Espírito, e intercede por nós no sofrimento, porque ele não é um Deus distante, ele é um sumo sacerdote que veio andar conosco, sentir as nossas dores, receber essas diversas provações e permanecer fiel por nós, para que a sua vida perfeita seja a nossa vida pela fé. Ele em tudo foi tentado, em nada caiu, então se compadece nas nossas fraquezas. Fraqueza aqui pode ter um sentido muito amplo de dificuldades, fraqueza física, talvez fraqueza social, talvez vulnerabilidade às tentações, a um Cristo que se compadece. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para Cristo como aquele que está com a espada para nos punir? Quando nos aproximamos de Jesus, sempre acreditando que a sua postura conosco é a postura de quem está com raiva. E a verdade é que nós deveríamos olhar mais para Cristo, entendendo que Ele nos céus tem uma postura de compadecimento. Ele se compadece, um compadecimento que não merecemos, que não somos dignos de ter, mas Ele tem dó de nós, Ele tem compadecimento, Ele sente, escolhe sentir o nosso sofrimento conosco e continuar intercedendo por nós diante de Deus. Isso é muito maravilhoso, porque expressa a grandeza desse amor, a grandeza dessa entrega. Irmãos, olha, Cristo se colocou no meu lugar, e eu acho que se Ele se colocasse no meu lugar, Ele teria mais motivos para me odiar. Dele se colocando no meu lugar, eu teria menos desculpas para pecar, porque Ele veio para o meu lugar, e Ele sabe que eu peco porque eu sou safado, não é porque eu sou fraco. Ele sabe que eu faço coisas erradas porque eu sou ruim, não porque não deu. De que eu murmuro diante da dor, e nem era tanta dor assim, é porque eu gosto de reclamar mesmo. Mas Ele se colocou no meu lugar, e ao invés dele passar na minha cara, eu estive aí onde você estava, e eu vi que você não tem motivos para viver como vive. Não. Ele se colocou no nosso lugar, e continua tendo empatia, e continua intercedendo, e continua sofrendo do meu lado na minha dor. Quantas vezes somos consolados por irmãos que diante do nosso sofrimento não têm o que dizer e só choram conosco? Não é isso que Tiago vai dizer? Chore com os que choram. Às vezes morreu de surpresa, uma tragédia, o pai de um amigo. E ele me chamou: Iago, vem cá. Meu pai morreu. Ele era um vizinho, corri para a casa dele, era de madrugada.
E eu encontrei ele me abraçou. E eu passei, juro, de relógio, 3 horas com ele chorando no meu ombro. 3 horas, ele chorando, eu chorando com ele, chorando. 3 horas de relógio. E depois de 3 horas, eu não consegui dizer uma única palavra. E quando terminou as 3 horas, ele olhou para mim e disse, obrigado. Era o que eu precisava. E às vezes é isso, a gente não tem palavras muitas vezes. E que maravilha saber que há um Cristo que, por meio do seu Espírito, geme as nossas dores do nosso lado. Como se sentir sozinho, como se sentir desprezado, mesmo que o mundo nos abandone, mesmo as dores que nós às vezes teimamos, até pecaminosamente, escondendo dos outros, porque não temos coragem de pedir ajuda, ou temos medo de abrir o nosso próprio coração, até nessas dores há um Cristo maravilhoso que se põe do nosso lado, compreendendo e nos amando em nossas dificuldades. Que sacerdote incrível, porque nenhum sacerdote humano pode fazer isso. O sumo sacerdote fazia sacrifícios por todo o povo de Israel. Ele sacrificava por pessoas que ele não conhecia. E ele perdoava pecados que ele nem conhecia quais eram direito. De pessoas que ele não sabia o nome. Eu prego para vocês, eu não sei o nome da maioria de vocês. Eu não sei nada sobre vocês. O Tiago, os outros pastores aqui da igreja, tanto da Lapa como daqui, às vezes não conhece a profundidade das suas dores, não conhece toda a sua história, tudo o que você passa, o que está aí dentro, irmãos. Aquilo que a nenhum líder religioso humano é possível às vezes. O próprio Deus vivo transformou na vida comum do nosso relacionamento com Ele. Ele sabe tudo sobre cada um de nós. Ele intercede acerca de tudo por cada um de nós. E Ele se coloca nas nossas circunstâncias por cada um de nós. Como poderemos desprezar uma salvação tão maravilhosa, de termos um sacerdote que se colocou no nosso lugar e que por isso tem empatia e que por isso sente conosco as nossas dificuldades. Mas, irmãos, claro, isso nos convida a alguma coisa. O terceiro movimento, no verso 16, fala onde nós devemos estar com esse sumo sacerdote. E a mensagem e o convite é para nos aproximarmos com confiança, para recebermos graça e ajuda. É o que diz o verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Irmãos, somos convidados a nos aproximar de um trono. A diferença cultural faz a gente não entender muito bem, mas esse é um convite muito perigoso. No mundo antigo, se você não poderia ir para o trono do rei sem ter sido convidado pelo rei. Você poderia ser morto se isso acontecesse. Você lembra a história de Esther? Esther, capítulo 4, nós temos Esther querendo se aproximar do trono de Assuero. E ela pede jejum, oração de todo o povo judeu, porque ela sabia que era muito perigoso. Porque se o rei não estendesse o cetro a ela quando ela se aproximasse, concedendo o direito de estar ali, ela seria morta. E ela diz, se eu perecer, perecerei. Ela sabia que se aproximar do trono sem um convite do rei era perigoso. Ela poderia ser morta. Nós temos um texto que fala para nos aproximarmos do trono de Deus. Irmãos, o trono é sempre apresentado na Escritura em termos muito fortes. O Salmo 89, Ezequiel 1, Apocalipse 4, apresentam o trono de Deus como um trono de justiça, um trono de retidão, um trono de julgamento, um trono de ira. Mas Hebreus aqui nos apresenta esse trono como um trono de graça. Graça e misericórdia que emanam desse trono. Irmãos, nós podemos nos aproximar com confiança. Literalmente, no grego é se aproximar sem medo. Nós não precisamos ter medo do trono de Deus, porque nós somos convidados a entrar pelo próprio sumo sacerdote, pelo próprio Deus. Todos podemos entrar, não só o sacerdote, porque o véu foi aberto e agora entramos por meio do sangue do corpo de Jesus. Você já sentiu a humilhação de ter círculos dos quais você não pode participar? Não, aqui é só para os especiais, aqui você não entra. Né? Aqui é só para os nível B, você é o nível A. Sabe a maior humilhação, eu não sou um cara de esquerda, mas eu faço essa piada, que o capitalismo faz contra mim, é que eu nunca consegui entrar nas cadeiras premium lá dos aviões internacionais, sabe? Qual é o nome? Você deu o nome, olha aí só, sou tão pobre que não sei o nome. Qual é o nome? É o business class? Executivo, obrigado. A classe executiva. E eles, o que é que eles fazem? Eles te obrigam a passar por dentro, antes de você ir para a sua lata de sardinha, né? Então você vai, passa por aquelas camas maravilhosas com champanhe, e eu vou lá, como ovelha muda matadouro, né? Para ficar 16 horas sentado sem conseguir reclinar a cadeira, assim, de jeito nenhum. Né? Aí eu digo, eu queria conseguir entrar nesse negócio, Aí você vai ver o preço, custa um valor que você compraria um carro zero, né? Uma coisa assim.
Né? E eu me pergunto, quem são essas pessoas que conseguem comprar isso? Né? A gente muitas vezes não consegue estar em alguns lugares, sejam círculos sociais, sejam coisas que o dinheiro não deixa comprar, seja aquele restaurante que você passa em frente e diz, um dia, se eu for muito rico, no aniversário de casamento de 70 anos de casado, eu terei uma refeição aqui, se for promoção. Né? Você tem lugares que você não consegue entrar muitas vezes. Irmãos, que maravilha saber que nós somos convidados a entrar no palácio de Deus. Nós somos seus sacerdotes. Nós somos parte da família desse Deus. E pela graça, unicamente pela graça, nós sentaremos na sua mesa, perto do trono do Rei do Universo. Não por causa de nossos méritos, mas porque nos aproximamos do Rei, mas porque nos encontramos com o Senhor, chegamos lá humildes, e Ele olhará para nós e dirá, este é meu. Este pode estar diante do trono que emana graça, porque esse eu comprei para mim com o meu sangue. Este é convidado para sentar à mesa do Rei. Irmãos, diante da tentação e do pecado, temos que lembrar que fomos comprados por preço. Diante da tentação e do pecado, devemos lembrar que há um trono de graça do qual podemos nos aproximar espiritualmente para encontrar força, ajuda em tempo oportuno. Irmãos, é um trono de misericórdia, é o que o texto diz. Esse trono emana misericórdia, ou seja, quando erramos, esse trono nos dá o caminho do perdão, graça para a ajuda. É esse favor imerecido, essa bondade que vem de Deus para nos ajudar na luta contra o pecado. Ou seja, eu tenho força contra o pecado, eu tenho misericórdia para quando eu peco. Que coisa maravilhosa. Sempre em tempo oportuno, diz o texto. O tempo oportuno de Deus às vezes é diferente do nosso, mas é um tempo sempre presente aqui. Irmãos, diante da tentação do pecado, seja da tentação moral, seja quando o sofrimento nos alcança, e então somos convidados às vezes à descrença e à murmuração, para onde correr? Muitas vezes o pecado nos convence a fugir de Deus. O que Hebreus está nos ensinando é que diante do pecado devemos fugir para Deus. Diante do pecado, seja o pecado cometido, seja o pecado desejado contra o qual estamos lutando. Diante do pecado e da tentação, nossa postura e atitude é correr para o trono do Senhor. É correr para esse trono, porque desse trono é que vem a ajuda. Não é da força do nosso braço. Não é do quanto você pega no supino. É supino que fala aqui? Não é quanto você consegue correr, não é a força física das suas pernas, não é o quanto você é ascético e moralmente superior, consigo vencer certos comportamentos, não, é o quanto nós corremos para o trono, ciente de que nesse trono há o nosso grande sacerdote. Irmãos, se eu puder encerrar com um único conselho, é que você não precisa de mais nada. Você não precisa de outros mediadores, você não precisa de um sumo pontífice, você não precisa de um intermediário, de um sacerdote, de um profeta. Você sequer precisa, nesse sentido, de uma igreja. Mas calma lá que eu vou explicar. Você sequer precisa de um pastor, de um pregador. Veja, você viaja para outros países, imagina que você vai para um país perseguido, você está numa grande viagem de navio para algum lugar, você cai, sei lá, numa ilha deserta, Robinson Crusoe, não é? E aí? Você perdeu o seu contato com Deus? Acabou a sua fé? Você tem um Deus a quem você tem acesso. O que é a igreja? O que é um pastor? O que é um mestre na palavra? O que são discipulados ou escolas bíblicas dominicais? Senão apenas formas de nos lembrar e nos apontar todos os dias a esse mesmo trono. Não é que o pastor é quem te leva ao trono. Não é que a igreja é quem te dá o acesso ao sumo sacerdote. É que nós somos uma comunidade de pessoas que amam tanto esse trono, que querem cada vez mais ajuda e meios para poder se aproximar dele, porque eu sozinho não consigo, eu sozinho esqueço que há o trono, eu sozinho esqueço que há o sumo sacerdote, eu sozinho acho que o pecado define tudo, então me afundo nisso e não corro para Deus. A igreja existe não como intermediária entre homens e deuses. A igreja existe como uma forma de nos apontar e nos lembrar todos os dias, há um trono, corre para ele, há um sacerdote, ele intercede por você, corre para ele, e lá a gente encontra a nossa graça e a nossa ajuda em tempo oportuno, todo dia em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela verdade que é revelada na Escritura, que o Senhor possa nos ajudar a encontrar em Ti toda a força e segurança necessária para desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor.
Abençoe essa igreja e os irmãos que aqui estão, no santo nome de Cristo. Amém e amém.